Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa Boa Conversa. É sempre bom estar aqui ao seu lado. Muito obrigado por permitir entrar em sua casa, conversar um pouco com vocês, passar alguma informação e, ao final, ainda poder trazer uma palavra de fé e esperança para você e sua família. Hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante, especialmente nesses tempos de pandemia. Vamos falar com os cuidados, é claro, da saúde. Para tanto, nós convidamos uma pessoa muito especial, um médico, que vai falar da otorrinolaringologia, que é uma das áreas da medicina que mais se destacou exatamente nesse período da pandemia, com a síndrome gripal espalhada pelo mundo, deixando sintomas. A otorrinolaringologia quase que não sai, atropelamos um pouquinho para o mineiro lá do interior de Minas Gerais, é pedir para falar um nome muito forte. Então ela se destacou sempre como aquele ramo da medicina tão importante para trazer a saúde para a nossa população. E é claro, para esclarecer e tirar as dúvidas sobre esse assunto tão importante, é que recebo hoje aqui Dr. André Neri, brasiliense, com 20 anos de atuação na área de otorrinolaringologia. Doutor André é casado e pai de 2 filhos. André trabalha em clínica e hospitais no atendimento à população. Ele também esteve na linha de frente do atendimento a pacientes com Covid, o Covid-19, sempre com muito sucesso. Mas também já acumulou em seu currículo muitos outros sucessos em tratamentos importantes para o bem-estar de centenas de pacientes. E para nós, doutor André, é uma alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado. É muito bom estar aqui também para a gente poder esclarecer algumas coisas e trazer informação ao público. Você vem de uma família de médicos. Sim. Quem da região Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, aquela região toda, especialmente as mulheres, já não consultaram de alguma maneira com a doutora Ivana Indete? Doutora Andréia, que também continua aí firme e forte. Você, como otorrino, e seu irmão, parece ortopedista. Como é que a medicina entrou nessa família? O bom exemplo da nossa mãe, né, de garra, de perseverança. Ela ali sofreu bastante, foi a primeira. E com o bom exemplo que a gente tem em casa, a gente quer também trazer isso para o próximo, para a humanidade, ajudar sempre igual a nossa mãe fez. A grande referência, então. É claro que antes da gente fazer essas perguntas que esclarecem a população, eu primeiro gostaria de saber o que faz o otorrinolaringologista, que o nome realmente é enorme. É um ramo da medicina que trabalha com ouvido, nariz, garganta e também a laringe, né? Questões de cordas vocais. Então todo o trato aéreo superior e a audição é o otorrino que resolve. E nesse período agora da pandemia, é claro que cresceu muito mais. Eu acho que o índice de atendimento seu e dos seus colegas de profissão deve ter aumentado e muito, porque qualquer coisinha a pessoa já estava pensando que estava com Covid. Como é que foi essa procura? Aumentou demais? Aumentou. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque a gente tem mais trabalho, mas realmente tem a população crescendo, muitos com medo, e aí a gente está conseguindo também resolver com a telemedicina, que foi liberado agora para esse período de pandemia. Então a gente consegue resolver os casos através de telemedicina e lá no consultório bastante estado gripal. Paciente que antes tinha sinusite, gripe, amidalites, agora eles estão vindo com os mesmos sintomas, mas sintomas junto ou associado com a Covid. Então realmente tem aumentado bastante. Mas aí, doutor André, aqui surge aí até uma dúvida. É interessante que antes de começar aí a pandemia, eu tive um problema na traqueia e fui ao hospital, fiz a radiografia, seja lá o nome que dá, que eu nem sei exatamente o que foi. Claro, eu tive um problema no pulmão. Mas se fosse hoje, eu fosse a um hospital, fatalmente ia dizer que eu estava com Covid. Não tem muita confusão nessa área? Tem. Febre,
ou não, mas gripe, mal-estar, nariz escorrendo, tosse, você entra no protocolo de Covid. Vão te isolar para fazer alguns exames, fazer isolamento social e, se tiver o tratamento precoce, também vai começar o tratamento precoce. Mas exatamente nessa área, eu até costumo brincar com as pessoas, você não pode sentir uma dor de cabeça que alguém já falou, você está com Covid. Você não pode sentir uma dorzinha na perna, você está com Covid. Não acha que também criou, é claro, um clima de medo que se instaurou e as pessoas que antes iam aos hospitais, hoje quem ia ao hospital praticamente toda semana, já nem aparece mais no hospital, porque se for já pensa que está com Covid. Então não associa demais, o medo não está tomando conta demais das pessoas e fazendo com que tudo se seja associado ao Covid? Sim, eu não parei na pandemia, não parei, porque eu penso que nem tudo é Covid. Então aqueles pacientes que tinham dor de ouvido, que tinham uma sinusite de recorrência, se a gente tivesse parado o consultório, eles não teriam para onde ir. Então assim, eu fiquei todo esse período, graças a Deus, tomado todas as precauções, a gente não pegou Covid, né, mesmo na linha de frente. Então assim, nem tudo é Covid e a gente precisa separar. Hoje está melhor, já temos melhores diagnósticos, temos melhores padrões de tratamento, temos melhores diagnósticos e já conseguimos separar o joio do trigo. E é claro que é uma doença extremamente grave, esse vírus ele é mortal realmente, mas tomando as precauções devidas, a gente percebe que passou com o tempo, o esclarecimento, o medo que vai se dissipando, as pessoas tratando não com tanto medo, mas foi também caindo o número de mortos, não? Sim. O medo também pode matar alguém, né? O medo, a depressão, né, o isolamento foi muito ruim para muitas pessoas que começaram a desenvolver doenças psiquiátricas e deixaram para ir ao hospital muito tardiamente. E aí, quando chegava, já estava com um processo inflamatório tão grande que o óbito era maior. Hoje as pessoas estão indo mais cedo e a gente consegue dar uma resolução maior. E eu acho que isso tudo, é claro que a gente fala sobre isso, mas o assunto é extremamente sério. Quem imaginaria que isso viria a acontecer? E aliado aí com infectologistas, exatamente o seu ramo da medicina, aquele que você atua, se tornaram grandes parceiros exatamente em tudo isso. E um dos assuntos que mais se fala para detectar aí o Covid-19 é a perda do olfato e do paladar. Como pode-se fazer esse tratamento para atenuar esses sintomas? A hiposmia, que é um nome também novo aí para ti. Hiposmia. Nossa, hiposmia é a diminuição do olfato. Então, assim, é um sintoma patognomônico, é um sintoma de certeza que é Covid. Então, nessa pandemia, o paciente começou a diminuir o paladar, ou a ausência do paladar com a diminuição da sensação do gosto dos alimentos, é certeza que é Covid. E aí a gente já pode começar. Geralmente, aqueles que começam com esse quadro, eles começam um quadro leve da doença, não vai desenvolver um quadro tão agressivo. É um fator bom, porque a gente sabe que não vai ficar internado, não vai ter grandes problemas. Se nós pegarmos esses pacientes que perdem o olfato, a gente tem que tratar no começo, porque é lesão do nervo do olfativo. Então, tem uma diferença então do paladar para o olfato? Isso. O do olfato é mais perigoso? O senhor pode sentir o cheiro, o odor? As pessoas que têm a perda do olfato e do gosto geralmente desenvolvem um quadro mais benigno, mais brando da doença. Entendi. Pô, interessante isso. Interessante. Isso também é só o convívio de tratamento, de acompanhamento que a gente consegue perceber isso. Mas está sempre aliado à perda do olfato com o paladar, na questão do Covid? Não, nem todo mundo vai desenvolver a perda do olfato ou do paladar. Mas quando começa a desenvolver, ele tem que procurar logo o otorrino para começar o tratamento. Porque 80% vai desenvolver e vai voltar ao olfato normalmente. Então, assim, é bom, é um grande índice, 80% melhora quase que espontâneo. 20% vai precisar de um tratamento médico
e talvez 1 ou 2% não vai voltar ao olfato. Pode não voltar então? Pode. Nunca mais? Nunca mais. Nem com cirurgia, alguma coisa nesse sentido? Não, a gente dá aí uns 6 meses para recuperação. Aqueles que passam desse período aí dificilmente voltam. Mas aí eu volto de novo a uma pergunta anterior que eu lhe fiz. Antigamente, quando a gente ficava gripado, a gente também não sentia o gosto. O que mudou então daquela gripe para o Covid? Porque lá você não sentia o gosto e não era Covid? Não. É justamente porque o nervo, o vírus, ele tem um tropismo, tem uma atração pela gordura que está dentro do nervo, e aí ele causa essa doença do nervo. E aí a doença é pior. Um afeta local, a mucosa por inteiro, o outro afeta o nervo. O nariz está lindo e maravilhoso, não tem uma secreção, mas ele não tem olfato porque ele afeta só o nervo. E exatamente isso acaba chegando no pulmão porque ele entra pelas vias respiratórias. É isso que ataca as vias respiratórias, o nervo, pelo que eu entendi. É claro que eu não sou médico, não entendo nada disso, mas o nervo ataca as vias respiratórias, chega ao pulmão e causa a pneumonia, é isso? No nervo já é um pouco diferente. Talvez a tosse seja pela irritação pulmonar, seja pela irritação do nervo que tem também aqui perto do pulmão, mas o processo inflamatório da doença é que causa a pneumonia. É um pouco diferente o mecanismo. É porque isso, lógico, assusta. Você está em qualquer lugar, se alguém tosse, espirra perto de você, você já olha meio desconfiado para a pessoa, pensando que ele está com Covid, né? E é claro que criou esse clima de pânico como um todo, mas pelo que a gente está percebendo agora, se a gente tomar as precauções necessárias, procurar uma ajuda médica, isso se torna muito importante. Eu acho mais ainda, claro, não sei se você compactua com o mesmo pensamento, então hoje procurar um otorrino até para prevenir acaba se tornando também uma necessidade extrema para que a pessoa se sinta até mais preparada para enfrentar uma situação como essa. Acho que vocês, os otorrinos e os psicólogos e psiquiatras, né? Sim, é importante a gente ter um acompanhamento prévio durante o processo e o mais importante de tudo, se for guardar alguma palavra, que seja precoce, né? Que a gente comece no início, não deixar para pegar um paciente já inflamado posteriormente. Mas como identificar aí, doutor, exatamente nesse sentido, essa situação? Qual o primeiro sintoma que a gente poderia perceber que você deve procurar uma ajuda médica? Teria algum sintoma específico ou não? Os sintomas clássicos: dor no corpo, fadiga, um cansaço. Cansaço físico ou muscular? Físico. Cansaço físico. Indisposição para fazer, às vezes, as atividades habituais. A tosse, a febre, a dor de cabeça. Isso é importante já se preocupar, ligar a luz amarela e procurar o médico. É isso, gente. Hoje nós estamos conversando aqui com o Dr. André Neri, que está trazendo informações muito importantes, especialmente no trato com aquilo que hoje a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está usando máscara, protegendo a boca, o nariz, mas é claro que isso se torna um cuidado extremamente necessário para prevenir futuras doenças, o que é pior, prevenir aí o Covid. Permaneça conosco, porque no próximo bloco permanecemos com o Dr. André Neri para conversar um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos. Até daqui a pouco, fique conosco.